Olá pessoal, salve, salve! Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Vamos agora para a nossa terceira aula sobre as penas privativas de liberdade, tá bom? Na última aula, a gente iniciou o assunto progressão de regime, um assunto bastante interessante, um assunto que foi modificado pelo pacote anticrime. Eu peço a gentileza de vocês de abrirem a LEP, de acompanhar conosco esse passo a passo, tá bom? A última coisa que a gente falou na aula passada foi a questão da progressão de regime em crimes hediondos. Galera, tenham cuidado, por quê? Porque em crimes hediondos esse assunto vive mudando. Inicialmente, junto com a lei dos crimes hediondos, não era possível a progressão de regime em crime hediondo. A posteriori, isso foi declarado inconstitucional, tá? Mas já no segundo julgado do STF sobre o assunto. E aí acabou a proibição. Qual é a regra então aplicada? A regra é a regra geral, já que não tem mais regra específica. Era de 1/6. E aí, professor, e aí que veio um ano depois uma lei nova e disse que tem progressão, tudo bem, inconstitucional é não ter a progressão, mas não trazer um regime mais grave. E aí os crimes hediondos passaram a ser de 2/5 ou 3/5. Acontece que com o pacote anticrime, a partir ali do final da vacatio legis no iniciozinho de 2020, quem cometeu crime depois da data, ok, lei penal mais prejudicial ao réu não retroage, vocês sabem bem disso. Nesse sentido, a gente tem uma nova regra, e aí, como a gente já assistiu aulas a respeito disso lá no pacote anticrime, eu peço só que você abra a lei e olhe detalhadamente cada um daqueles valores percentuais da pena, tá? Não custa nada reforçar isso, porque é bem provável que seja cobrado aí de vocês, seja no dia a dia da advocacia, seja em eventuais provas e concursos, tá bom? E aí, professor, se houver nova condenação, eu posso fazer a progressão da pena anterior? Não, galera, porque vocês vão notar que uma das consequências de você ter mais de uma condenação é o somatório das penas. Via de regra, se começa cumprindo as de reclusão e depois se cumpre as de detenção. Na prática, tendo em vista aí o regime fechado, a gente faz o somatório daquele tempo, tá bom? Dito isso, então a nova condenação impede a progressão em curso. Então vamos supor que o cidadão foi condenado a quanto, professor? Sei lá, 20 anos, vamos colocar aqui 20 anos. Ele poderia fazer aí uma progressão de regime, se ele pegou esse tanto de tempo aí por um crime anterior, deve ter sido um crime com um valor aí de progressão mais alto, vamos dizer 30%. 30% de 20 seriam 6 anos. Então vamos supor que ele está no limiar aqui, ó, para cumprir 6 anos. Mas vamos supor que enquanto ele estava preso aqui durante esses 6 anos, ele cometeu um crime dentro da cadeia, tá? Ou então mesmo que tivesse sido um crime anterior à sua condenação. E agora, professor? Agora ele ainda tem 14 anos. Ele teria aqui acesso a uma progressão de regime se a gente olhar só aquele limite objetivo temporal. Tá, professor, mas agora ele pegou mais 10. O que acontece? Eu somo. Então, nesse tipo de pena aqui, eu terei 24 anos agora, né? É só o que falta, né? Eu não vou pegar 10 e somar com 20, já que ele cumpriu 6. E agora, professor? E agora eu começo um novo prazo para contar uma nova progressão de regime, tá bom? Então, nova condenação impede a progressão que estava em curso. O rito, professor, decisão do juiz de execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa técnica. Professor, é possível não se ter a progressão de regime quando se atinge aquele limite objetivo temporal? Sim, pessoal, lembrem que temos ali também um critério subjetivo, né? Resumidamente, sem ser técnicos, mas sem querer ter polêmicos também, o bom comportamento, tá, professor? Então, vamos imaginar que alguém tem ali um certo bom comportamento. Na verdade, hoje a gente fala mais na condição dele
conseguir evoluir, progredir, né, professor? Tá bem. Isso aconteceu, salvo engano, no caso da Suzane von Richthofen. Apesar dela ter um bom comportamento, apesar dela ter chegado ali num limiar temporal que possibilitaria o seu pedido de progressão de regime, já lhe foi negado mais de uma vez sair do fechado para o semiaberto, tendo em vista ali o possível risco dela cometer novos crimes, tá? Diante ali de exames psicológicos. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. Não é um efeito automático. Eu devia ter iniciado por aqui. Então, a decisão é do juiz, tá? Da execução. Ouvindo-se, então, o Ministério Público e Defesa Técnica. Professor, se não ouvir a defesa, nulidade, tá? O rito está lá no artigo 112, parágrafo 1º da LEP. O mérito, então, que mérito é esse, professor? A possibilidade dele ser beneficiado, né? Abre aspas, o bom comportamento será atestado pelo diretor do estabelecimento, tá? Então é ele quem vai atestar. Professor, mas e o exame criminológico, ele é obrigatório? Não, o exame criminológico não é obrigatório. E cuidado, o próprio STF já reconheceu que, mesmo que o juiz peça o exame criminológico, ele não é vinculante. Então imagine a situação, o juiz está na dúvida se vai conceder ou não uma progressão de regime, ele pede o exame criminológico e o exame criminológico diz que a pessoa não está apta para a progressão. O juiz então pode negar ou conceder. Ele pode dar um voto concordando ou rejeitando, tá? Então, tenham cuidado quanto a isso. Não é obrigatório haver, é possível o juiz pedir, mas não terá condão de efeito vinculante. E aí eu peço que na casa de vocês façam a leitura da súmula 439 aí do STJ, tá bem, pessoal? Indo para frente. Professor, habeas corpus é instrumento apto a ser manejado para se discutir progressão de regime? Não, pessoal, tá? Ah, professor, mas eu não estou colocando em risco a liberdade de deambular. Galera, entendam que nós já estamos falando de um sujeito, né, que foi condenado. Tem um trânsito em julgado, normalmente, via de regra, né? Até porque sabemos que o STF hoje em dia não reconhece mais a possibilidade do cumprimento de segunda instância, salvo raríssimas exceções, como algumas previstas lá no Tribunal do Júri. Então, basicamente, se eu tenho alguém que está pedindo uma progressão de regime e é negado ou o processo está demorando, o HC não é instrumento apto para se discutir a progressão de regime. Professor, falta grave. Massa. Galera, lembrem que a falta grave afasta o chamado elemento subjetivo da progressão. Bom comportamento. Então, ela interrompe a contagem do prazo, tá? Cuidado para não confundir o que a gente viu lá na alteração do pacote anticrime sobre o benefício da condicional. Lá na condicional, eu falei para vocês que se o cidadão comete falta grave, ele tem que esperar no mínimo um prazo de 12 meses para pedir acesso ao benefício, tá? Então, imagine que o cidadão lá vai ter acesso à condicional, mas ele cometeu uma falta grave nos últimos 12 meses. Isso é um óbice. Ele espera, quando já tem ali 12 meses sem o cometimento de falta, ele pode pleitear, desde que tenha reunido os elementos, as condições necessárias a uma liberdade condicional, tá bom? Não confundam com o cometimento de falta grave para efeitos de progressão de regime. Então, vamos supor que o cidadão foi condenado a 30 anos de reclusão. Tá bem, professor. Vamos supor que ele cometeu aqui uma falta grave com 2 anos, tá? Então, eu zero aqui, é como se ele tivesse sido condenado a 28 anos e agora eu vou iniciar uma nova contagem de prazos, tá bem, pessoal? Então, se ele tem acesso aí com 20%, 20% de 28 seria o quê, professor? Basicamente aí divide por 10, 2,8 anos, 5,6 anos.
mais ou menos aí 5 anos e 7 meses, 5 anos e meio, tá? Fazendo os arredondamentos aqui da cabeça do professor. Então, tenham cuidado, porque se ele já tinha cumprido aqui 2 anos, interrompe o prazo, começa a contar de novo. Só que ele não vai voltar para 30 anos, ele já cumpriu 2. Daí que a gente começa a contar dos 28 anos, tá bom? Peço também que vocês façam a leitura aí da súmula 534 do STJ. Por favor, pessoal, criem o hábito de ler a jurisprudência, principalmente aquela simulada. É algo que eu tenho uma deficiência ainda em provas e concursos pela minha rejeição durante boa parte da minha vida a conhecer a jurisprudência. E notem, inclusive, que com o nosso novo CPC, que também se usa subsidiariamente aqui no processo penal, nós temos a situação ali dos precedentes, tá? Então, vamos ter cuidado quanto a isso. Além do mais, como eu já falei, desconta-se o tempo já cumprido. Ele não é que ele volta para 30 anos porque ele cometeu uma falta grave. Não, ele já cumpriu 2, tá? Não esqueçam de fazer o desconto. Liderança em crime organizado. Pessoal, isso ficou ainda mais nítido com a questão do pacote anticrime, que tornou isso expresso lá no artigo 112, tá? Então, o cidadão que, mesmo preso, continua liderando crime organizado, então se afasta o elemento subjetivo, então eu tenho um impedimento para a progressão de regime. Pessoal, estouramos um pouquinho aí o tempo, quase 12 minutos, volto daqui a pouco, até lá.